Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Godic Talks Empresarial. E hoje eu tenho o enorme prazer de ter aqui como convidado o professor Glauco da Rocha, que é advogado militante no direito empresarial. Ele é bacharel pela URGS, lá do Rio Grande do Sul, né? Para quem não sabe o que significa URGS, né? Exato. Ele é mestre e doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. Nós somos colegas do doutorado. E ele é sócio do MBZ Advogados, que ele basicamente gerencia, né, a filial de São Paulo, né? Ele fica aqui na unidade de São Paulo, fica aqui na Faria Lima, né? E ele também é off-counsel da boutique de direito empresarial do professor Paulo Fernando Campos Salles de Toledo. Já tivemos até um episódio gravado com o professor Paulo aqui, né? E ele tem uma atuação bastante focada no direito societário, né? E com bastante experiência em arbitragem. O que quer dizer que também gravaremos um dia um episódio para falar de arbitragem, tá, Glauco? Então você já foi convidado, né? Então, olha, Glauco, seja bem-vindo a esse episódio e espero ter uma conversa bastante interessante que a gente vai tratar hoje da chamada teoria do órgão de fato, né? Então tá aqui o livro, quem consegue ver a imagem, né? Foi a tese de doutoramento dele lá na Universidade de São Paulo. E ele trouxe para o direito brasileiro, né, a aplicação de uma teoria do direito alemão, né, em que as pessoas que elas têm uma atuação de fato como administrador, elas podem acabar assumindo responsabilidade que talvez elas não percebam. Não é isso, Glauco? Seja bem-vindo. Obrigado, Godic. Poxa, é um prazer enorme estar aqui, né? O estúdio ficou sensacional. Eu consigo ver assim você levando muita informação para as pessoas, né? No longo dessa caminhada aí, com certeza vai ter muito material bom e, de fato, é um prazer muito grande estar aqui. Bom, sobre a teoria, né, acho que você pegou bem o ponto nodal dela, né? O estudo do poder fático dentro eu chamo de entes coletivos, né, porque eu peguei uma terminologia um pouco alemã e eu queria abranger um pouco, não só as sociedades comerciais... Um detalhe, no direito português eles chamam de pessoa coletiva. Né? Pessoa coletiva. Exatamente. Mas então, como não são apenas sociedades, e até no trabalho eu exploro também que não são apenas pessoas jurídicas que têm órgãos, né? Uhum. Mas também entes despersonalizados também podem ter. Então eu chamei esse pessoal todo assim de entes coletivos, né? Uhum. Que são agremiações de pessoas norteadas por um fim comum. Uhum. E assim, foi um tema bem difícil, bem desafiador no início, né? Mas no fim foi bastante gratificante de conseguir estudar esse tema assim a fundo. Então, a impressão que eu tenho é que, pela interpretação que o judiciário vem dando aí para a lei de falência e recuperação, que ela vem permitindo cada vez, o judiciário vem cada vez mais permitindo a utilização da recuperação judicial para entes que não são considerados empresários, né? Então, a sua teoria, em tese, ela vai ter uma aplicabilidade também para entes que têm algum tipo de atividade econômica, por exemplo, uma faculdade que adota uma forma de uma associação ou de um ente sem fins lucrativos, mas né, um órgão coletivo, né, e que tem uma atividade econômica, e que hoje o judiciário já permite a utilização da recuperação e talvez no futuro até a decretação da falência, porque seriam, em tese, dois lados da mesma moeda. A gente não chegou ao ponto de decretar a falência, mas seria uma utilidade também para esse tipo de situação, né? Porque, na verdade, a gente tem visto um fenômeno, né, Godic, que a gente tem visto abusos de formas, né? Então, a forma no direito, ela, infelizmente, ela tem sido utilizada para fins maléficos, vamos dizer assim. Uhum. E cada vez mais, para contornar essa situação, os estudiosos têm tentado endereçar esse tema com a primazia da realidade, né? Uhum. Sempre a realidade nos trazendo de volta, assim, para ela mesma, né? Então, às vezes a gente tem um poder mítico, assim, de que a forma e tal, e claro, a gente tem que respeitar a forma, ela tem sua finalidade, ela tem sua função, mas também, em alguns casos, a gente tem que tomar a rasteira da realidade de novo para acordar, né? Porque senão a gente fica sempre refém, assim, de situações que são mera vara de condão, né? E não a realidade em si. Uhum. Então, por que eu fui estudar, né, essa teoria, né? O que me levou a estudar, quando eu estava no mestrado, eu comecei a estudar sobre órgãos e tal, e, por incrível que pareça, assim, foi meio que um choque para mim, que todo mundo fala sempre em teoria orgânica, né? O que são os órgãos, para que serve, qual o conceito de órgão, e eu não achei absolutamente nada sobre isso. Eu estava estudando no mestrado sobre conflitos orgânicos, né? Ou seja, um conflito entre o conselho de administração e
e a Assembleia Geral, né, entre a diretoria e o Conselho de Administração, e eu não achei muito pouco sobre isso. Então eu pensei, poxa, tá aí um tema interessante, né? Daí eu comecei a estudar a doutrina, né, especialmente a alemã, que eles são muito bons nisso, né? Eles têm uma organização, uma clareza mental, assim, que é algo incrível. Eu gosto muito dos americanos também, mas... Não, mas a organização alemã é incomparável. Cara, é incrível mesmo. E daí eu me deparei com isso e eu comecei a estudar e tá tendo um movimento lá, assim, de renovação da questão orgânica, né? Então, assim, o tema é muito fecundo, então eu acabei pegando um aspecto só disso, né? Claro que aqui no livro eu falo, a segunda parte eu falo sobre a teoria orgânica em específico, e daí tento conceituar, na primeira parte, desculpa, tento conceituar o que é um órgão, né? Quais entes podem ter órgão, quais não podem, quais são os impactos, o que é imputação indireta, né? Imputação direta, dupla imputação, né? Interna, externa, tudo isso, né? As consequências disso. E... Posso só fazer um parênteses? Claro. Eu li seu livro, né? Li faz bastante tempo já, logo após a sua defesa, né? O texto antes de ir para a publicação. Exato. E realmente dá para perceber que você explorou algo que não é só a questão da teoria do órgão de fato, né? Você realmente trata da questão do que é o órgão, o que ele representa, quais são os limites dele, etc. Então, como até uma indicação bibliográfica, quem quiser tratar desse assunto enquanto órgão societário, não só a teoria do órgão de fato, mas a questão de órgão, realmente é a fonte para se beber hoje, tá? Porque, poxa, obrigado. Porque eu realmente, para eu entrar no órgão de fato, né, eu precisava explicar o que é o órgão. Explanar o que é o órgão. Porque o órgão, de fato, ele é uma extremidade do conceito de órgão, né? É um teste, assim, do conceito de órgão. E daí, quando eu estava estudando essa doutrina alemã, que está muito fecunda lá, eu comecei a identificar esses problemas. E eu fiquei apaixonadíssimo pela questão do órgão de fato, porque eu pensei, poxa, vai ser uma forma de testar o extremo da essência do societário, né? Que essa teoria orgânica, ela tem muita filosofia por trás dela, né? Desde Gierke lá, que é o debate Gierke-Savigny, mas é justamente um debate entre ficção e realidade, né? E o Gierke defendia muito a questão da realidade, e eu até concordo com ele de certo modo. O direito que não se aplica à realidade não serve para nada. Exato. Vamos explorar um pouquinho mais essa ideia do órgão, e depois eu vou pedir para você comparar isso com o órgão de fato, e claro, logicamente a gente perceber que existe uma diferença importante aí, né? E por que existe uma teoria para tentar lidar com isso. Então, explica para a gente o que é órgão, as funções, de maneira rápida, para a gente depois fazer essa comparação. Por favor, Gal. Então, assim, uma boa pergunta até, God, que a gente tem dois conceitos de órgão, né? Tem um conceito mais antigo que confunde um pouco o órgão com pessoa. A pessoa que é titular do órgão, né? E até, assim, né, a nossa lei chama de membro orgânico, né? E eu acabei utilizando essa teoria basicamente porque a lei exige. Mas então, primeiro tem uma diferenciação, né, entre o que é o órgão e o que é o membro orgânico, né? Que é a pessoa que é o titular do órgão, que administra o órgão, que enfim, participa, né, daquela situação. O órgão em si, hoje em dia, né, depois dessa evolução, né, que foi uma evolução, essa dissociação entre órgão e pessoa, a gente vê que o órgão é um conjunto de atribuições funcionais, né, em que uma ou mais pessoas atuam em conjunto em virtude ou da lei, ou do próprio ato constitutivo, ou de algum ato complementar, na formação ou manifestação da vontade social, né? E por isso ela tem que sempre atuar no interesse coletivo, né? Porque ela é parte da formação ou manifestação do próprio interesse, né, daquele ente coletivo. E daí a consequência lógica disso é que há uma imputação direta, né, dos atos praticados pelas pessoas para o ente coletivo. É diferente em oposição à relação de mandato, né? Tem todo um debate também em torno disso, mas tem essa diferença marcante, né? O órgão, ele é uma parte assim como a minha mão é uma parte do meu corpo, né? E tem toda essa analogia que se fez ao longo da história. Então, quando minha mão age, sou eu que estou agindo, né? É diferente de eu pedir para um robô ir lá e fazer, né, algum ato para mim. Então, como os entes coletivos, eles têm essa natural incapacidade de formar sua própria vontade, né, porque eles não têm psique, não têm biologia, né?
Eles não têm a vontade própria, a não ser do administrador e etc. Né? E, logicamente, eles também não teriam como externar, né? Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eles não se confundem com o administrador também. Eles são todo esse conjunto de pessoas, de estrutura física, de marca, né? Todo esse conjunto de situações que cria, na realidade mesmo, esse ente coletivo. E esse ente coletivo, então, quando ele age por meio dos seus órgãos, é o próprio ente coletivo que está agindo, né? E você falou uma coisa interessante, quer dizer, o órgão, ele não precisa ser composto por uma pluralidade de pessoas, né? Ele, na verdade, pode ser composto por uma só. Como, por exemplo, o Board of Directors de Delaware pode ser de uma única pessoa, né? A diretoria pode ser de uma pessoa, mas a gente pode ter um Board of Directors colegiado com 5, 10, sei lá, pessoas, e uma diretoria também colegiada. Né? Até lembrando aqui que a nossa a lei das SA, ela sempre previa um mínimo de 2 para a diretoria, e hoje é possível até, né, fazer um representante só. Foi modernizada nesse sentido, né? Mas veja, o órgão não se confunde com o diretor único. Não se confunde. Porque se ele morrer, o órgão não, a diretoria não morreu. Exatamente. Né? Se, sei lá, tem um acidente trágico no avião, alguma coisa assim, né? Não morreu a diretoria da companhia, morreu. Por isso que é dissociado da pessoa, do titular do órgão. E a diretoria se mantém viva, infelizmente faleceu o diretor, mas o diretor vai ser substituído. Né? Exatamente. E será que algum dia, estou pensando que a gente vai permitir um board of directors de um único membro, como tem lá em Delaware, por exemplo? Né? É que ela tem uma função específica, porque a administração da sociedade, ela é levada a cabo pelo Board of Directors e pode haver uma delegação, que é bem diferente do nosso direito, né? Sim. E por conta disso, eles permitem que tenha um Board of Directors de um único conselheiro, como a gente chamaria aqui, um único director, né? Mas mesmo que tenha delegação, eu ainda assim posso continuar a ter um Board of Directors com um único conselheiro, que é um pouco esquisito, mas lá se permite isso. Será que a gente talvez um dia consiga isso? Olha, o direito empresarial é fantástico por causa disso, né? Porque a gente tem miríades e mais miríades de variáveis e varianças e etc., né, que permitem diversos arranjos. Eu não veria por que, assim, claro, hoje, no nosso direito, o Conselho de Administração ele é tido por um órgão colegiado. Um órgão de natureza colegiada, assim, né, é o principal. Mas eu não veria, assim, eu consigo enxergar isso, né, diante de toda essa dinamicidade que a gente vê no direito empresarial. A minha pergunta, especificamente, ela seria bastante aplicável aí no caso das startups, por exemplo. Exato. Porque ter um conselho, via de regra, não é um negócio muito barato. Dá para se remunerar com base no êxito, né, um stock option, vesting, etc. Dá. Mas se a gente tiver um conselho que tem aquele poder de supervisão e de criar, de repente, mostrar o caminho a ser trilhado, com um plano de negócio, etc., com uma única pessoa, numa startup pequena, de repente pode até fazer sentido. Talvez uma grande companhia não faça, porque eles precisam de uma pluralidade de vozes, etc. Para, olha, um entende mais de finanças, outro de RH, etc. Mas às vezes um conselho pequeno de uma única pessoa numa startup possa fazer sentido, né? Posso fazer, né? Porque o conselho ele faz uma supervisão da gestão, né? Dentre as atribuições dele. Faz uma supervisão da gestão e às vezes pode ser, né, até alguém, digamos assim, eu quero alguém independente para avaliar a minha gestão, né? Então, pode ser uma forma de os acionistas confluírem nessa escolha desse integrante. Né? De repente, é uma proposta legislativa a ser feita, né? A gente pode pensar nisso. Vamos pensar nisso, Glauco? Nossa, né? Tamo aí. Então, bom, agora a gente falou um pouquinho do que é o órgão, que não é um mero órgão de fato, ele é um órgão de direito, né? Então, aquele conselheiro, por exemplo, que ele passa por um processo de ser eleito, de tomar posse, e tomar posse é importante, né? Porque senão às vezes ele é eleito e falta aquele ato formal dele tomar posse, e aí, nesse caso, me parece que a formalidade acaba sendo importante para dizer que ele não é mero administrador de fato. Exato. Né? Temos também a diretoria, que também é um outro órgão, né? Como você compara isso com esse chamado órgão de fato, né? E quais são as nuances e como você diferenciaria para tentar aplicar a sua teoria aqui, que você desenvolve na sua tese? Excelente pergunta, né? Realmente, o órgão de fato ele pode estar em oposição ao órgão de direito, né? Então a gente tem lá o membro orgânico de direito, que é o cara que foi investido na administração, né? O diretor, o CEO, o CFO, CMO, né? Enfim, todos esses expoentes aí eles estão lá exercendo por direito, né? Da maneira regular os seus cargos administrativos, né? Mas pode ter um cara que, por exemplo, ele exerce, ele faz essas mesmas funções, só que ele não teve a correspondente investidora.
te dar um exemplo. Uma vez eu fiquei numa companhia aberta, tá? Só resolvendo as pendengas de livros societários, tá? E tinha muitos órgãos administradores, tinha muitos administradores lá que nunca tinham assinado um termo de investidura, né? Então, assim, um termo de posse, né? Então, tinha gente que até tinha morrido já. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o cara não foi eleito o diretor, né? Ele não agiu como administrador daquela companhia durante todo esse tempo. Né, os contratos que ele assinou e tal, é tudo inválido. Só uma vez? Porque aqui isso acontece 4, 5 vezes por ano e o meu escritório não é muito grande, não, né? Mas me chocou porque era uma companhia aberta, assim, né? Que, tá listada em bolsa e tal, né? Daí, eu não vou dizer, obviamente, qual que era, mas eu fiquei acompanhando aquilo e fiquei vendo, eu disse, poxa, a gente tem bastante termo de posse para fazer aqui, né? E tudo retroativo. Então, fica uma situação, assim, meio... Assim, a lei não acompanhou a realidade, a companhia não acompanhou a lei, então o que nós vamos fazer? Nós vamos anular tudo? Então, a teoria do órgão de fato ela tem essa dupla função até. Primeiro, ela tem uma função de caracterização orgânica, quer dizer que o cara é um órgão, tá? Apesar dos pesares, ele é um órgão. E, em segundo lugar, é justamente uma extensão de responsabilidade. Então, digamos que o cara tem alguma responsabilização na diretoria naquela época, né? Eu conseguiria também trazer ele para dentro desse bojo. Mas então, quando ele é caracterizado como um órgão, mesmo que seja de fato, isso quer dizer que aquela decisão que ele tomou, ela vai vincular a companhia, certo? Ela vai vincular, exato. Daí a gente pode até entrar depois mais detalhadamente nos efeitos, né? Nas consequências. Entraremos, com certeza. Mas, assim, o que é um órgão de fato? Eu tenho 2 modelos bases, tá? Um órgão aparente, que é... Pode ter esse o tipo defeituoso, como a gente chama assim, que é o cara que ele tá lá, aparente e tal, mas ele tem algum vício no ato de investidura ou não teve, né? Mas ele exerce assim com todas as atribuições mesmo de um diretor, né? Enfim, um exercício ostensivo dessas atribuições que são reservadas a um órgão da companhia. E por outro lado, eu tenho o tipo oculto, né? Que é o cara que está de bastidores, né? Que vamos pensar no caso do laranja, né? Que também é muito frequente aqui no nosso país. Então, o cara, poxa, eu quero preservar minha esfera patrimonial enquanto Glauco, né? E daí eu peço, God, que seguinte, eu vou montar uma empresa, mas daí você fica lá de laranja para mim que eu não posso, né? Eu tenho, sei lá, algum impedimento legal que eu não posso fazer, ou quero preservar, quero fazer uma fraude mesmo, né? Quero preservar contra credores, eu estou com os credores aí atrás de mim, eu não quero criar esse novo patrimônio apartado. Então, isso também é uma forma... Poxa, como é que a gente alcança esse pessoal hoje? A gente alcança com desconsideração expansiva da personalidade jurídica, que é um arrobo, porque, primeiro, eu nem estou na pessoa jurídica, vai desconsiderar o quê para me alcançar como? Né? Simulação, que simulação também não é uma... Não. Simulação é para ato, não é para atividade, então aqui nós temos uma atividade, não um ato. Sociedade em comum também não é, porque nosso fim é ilícito, então a gente quer fraudar credores, por que nós vamos fazer, por que vai ser reconhecido como uma sociedade isso, né, em comum, uma SCP? Então eu ficava pensando, poxa, mas como é que o pessoal resolve isso, né? Como é que a gente pode resolver isso? E a teoria do órgão de fato nada mais é do que uma forma de tu aplicar por via direta, né, essa extensão de responsabilidade, caracterizar ele como órgão, estender a responsabilidade e levar a sério, assim, né, esse tipo de estrutura que hoje é muito difícil de pegar, né? Então tem várias modalidades assim de órgão de fato que não necessariamente vai ser o laranja, né? Mas pode ser também esse caso do poxa, foi um vício formal de atos de termo de posse e tal, né? Tudo isso pode ser são reflexos assim da aplicação dessa teoria. Você sabe que tem lá a Lei 6.024, que trata da intervenção e liquidação de instituições financeiras, né? Os artigos 39 e 40, eles falam da responsabilidade do administrador de uma instituição financeira no Brasil, né? Que um artigo ele fala que o administrador é responsável pelos atos, se ele agiu com culpa, com negligência, imprudência e perícia, né? Mas o outro artigo, ele fala que, independentemente dele ter agido com culpa, ele também ele é sujeito passivo de obrigação geral da sociedade. Ou seja, a instituição financeira quebrou, tinha lá uma série de recursos que ela captou da economia popular via depósito, né?
Isso qualquer instituição financeira tem. Uhum. E ele também acaba se responsabilizando por isso. Então, por conta disso, é uma posição difícil para o administrador, né? E às vezes ele quer se manter meio que escondido lá. Ele vai tomar as decisões, ele manda no dia a dia, todo mundo obedece, mas ele não quer nem ser eleito e nem tomar posse, né? Então, nesse caso aí, em que não existe uma proteção direta, por exemplo, do artigo 158 da Lei das SA, que fala que a obrigação assumida pela companhia, ela é de responsabilidade da companhia e não do seu administrador, desde que seja feito sem culpa, dolo e não tenha descumprido a lei e o estatuto, né? Mas no caso das instituições financeiras, a Lei 6.024, ela aloca uma responsabilidade muito grande, né? Nesse caso aí, a pessoa realmente ela pode se ver em maus lençóis se a gente aplicar a teoria do órgão de fato. Exato. Porque, veja bem, né? Algumas leis, elas têm finalidades muito importantes para preservar, né? E elas vão impor uma carga mais pesada, né? Para essa pessoa. Então, a gente vai ter... a gente falou ali, tem o tipo aparente, o tipo oculto, né? Mas a gente tem várias aproximações. A primeira parte do livro foi sobre teoria orgânica, a segunda sobre o órgão de fato, né? Explanando assim em termos gerais o que é, com requisitos, efeitos e tal. E a terceira foi aplicando no Brasil. E eu peguei, né, uma coleção de aproximações que tem inclusive da lei também, né, das instituições financeiras, mas eu peguei ambiental, né, anticorrupção. Então, assim... anticorrupção também é bem abrangente. Né? Tributário, trabalhista, cara, é amplo, assim, porque a gente vê que o reconhecimento do exercício fático do poder dentro de uma sociedade, dentro de uma pessoa jurídica, ele já é muito preservado, assim, sabe, pela lei. A lei tenta interessar ele, só que como a gente não tem uma figura correta para ir atrás disso, né? A gente vê essas situações que são bastante soltas, assim, né, no meio da legislação. Então, na verdade, a gente tem muitas aproximações que a gente pode fazer, né? Mas realmente reconhecendo essa questão da interferência fática na sociedade. Perfeito. Glauco, já consegui entender bastante aqui o que significa o órgão de fato, como ele se confronta com o órgão de direito, né? Mas isso parece um negócio meio etéreo, né? Será que não é só uma teoria? Então, assim, logicamente não é, né? Isso tem uma aplicação direta no dia a dia das companhias, porque a gente sabe que tem muita gente que exerce atividade de administrador sem, por exemplo, ter sido eleito, tomar posse, né? etc, né? E como que a gente consegue trazer isso para a realidade? Então, bom, em primeiro lugar, né, isso tem uma aplicação na vida real das companhias? A gente já sabe qual é a resposta, mas eu quero que você explore um pouquinho isso, né? E como que isso se aplica na vida real, né, das pessoas, no caso, das empresas, das sociedades, etc, né? Então, perfeito, Godke, né? A realidade é sempre o meu norte aqui, né? Então, quando eu tinha esse problema, né? Eu disse, poxa, tem aqui uma situação limítrofe do orgânica, né? Que todas as sociedades elas passam por isso, sociedade, pessoa jurídica, associação, fundação, até, né? Todo mundo tem todo mundo que tem órgãos, né? Tem essa situação limítrofe que pode ser, às vezes, até em sociedades pequenas, tá? Que o cara, aquele caso conhecido já de todos nós, né? O cara que da procuração, põe o cunhado, a filha, o irmão, e daí pega uma procuração geral para ele exercer, né, como... Então, isso é muito, muito comum nos casos em que a empresa não quer se desenquadrar do simples, né? Então, né? Uma vez eu ouvi de um empresário, falou assim, olha, eu vou parar de crescer quando eu não tiver mais familiar para colocar as novas empresas por conta do simples, né? Mas o planejamento tributário aí é criativo pra caramba. Entre aspas, planejamento tributário, né? Porque, logicamente, isso é ilegal, mas é aquela história, né? Mas é exatamente isso, né? Não é elisão, é evasão mesmo. Evasão mesmo, exatamente, né? Perfeito. Pois então, eu tinha esse problema, né? Poxa, nós temos uma situação de realidade que não acompanha, né? Não acompanha a forma das sociedades, né? Na verdade, a forma não acompanha a realidade. Né? Também é uma relação meio ovo e galinha, assim, porque às vezes o cara, por causa da forma, ele se cria a realidade e vice-versa. Mas a gente tinha, então, eu tinha esse problema para solucionar. E esse problema, né, na verdade, ele tem várias formas de ser endereçado. Né? Eu tenho lá, como eu estava comentando, simulação,
a questão da desconsideração da personalidade jurídica, sociedade em comum, sociedade em conta de participação, né? Tem mais, assim, são várias. E ao longo de... Eu até faço um apanhado assim, da legislação em geral de vários países. É exatamente o que eu ia falar, ou seja, está tudo bem descrito no seu livro. Né? Eu tento puxar, assim, por exemplo, o Shadow Director, né, o De Facto Director do direito inglês, da Common Law, do direito americano, o Dirigeant de Fato do direito espanhol, né? Na Alemanha lá a gente tem essa própria figura do órgão de fato e tem uma outra figura do administrador de fato também. Uhum. E claro, o nosso sistema brasileiro, ela tem um valor até que eu acho que é incrível, assim, comparado com os outros, que é o reconhecimento da figura do controlador, que é muito marcante na nossa legislação. Então, eu via que tinha 3 figuras bases no direito brasileiro, né? O sócio de fato, o controlador de fato, que é o sócio que tem mais uma participação muito grande, e o administrador de fato. E os tribunais, né, por incrível que pareça, aplicam isso assim, sem na cara e na coragem, vamos dizer assim, né? Sem ter uma teia que una tudo. E eu pensava assim, poxa, mas por que eu vou usar a sociedade? Às vezes usava a sociedade em comum, desconsideração expansiva, essas coisas, né? Mas eu notava que era meio que uma forçação, assim, né? Não tinha um critério, um rigor científico assim suficiente para endereçar de maneira correta. Então eu pegando essa jurisprudência, eu comecei a ver esses elementos, né? E eu também, aquelas aproximações que a gente estava falando, do direito bancário, anticorrupção, ambiental, né? Tributário. Então, eu peguei tudo isso e eu vi, poxa, na verdade, a gente tem... esse fenômeno ele é visto e percebido em diversas jurisdições, aqui no Brasil pela jurisprudência, pela legislação, né? Mas falta uma teia que una as coisas da maneira adequada. E daí, lá no direito alemão, eles têm isso muito mais claramente, assim, inclusive não só para administrador, mas também para sócios, né? Para essa figura do laranja e tal. E no Código Comercial Brasileiro, 305, o artigo 305, 306, endereçava exatamente essa questão do laranja, né? Do sócio, ele chamava de sócio oculto e o sócio extensivo, mas não era... a nomenclatura... a nomenclatura remete à sociedade de conta de participação, mas não era... Dava para ver que era exatamente a situação é essa do cara que botou uma pessoa interposta lá para fraudar, né, e tal, credores. E hoje, no direito brasileiro, a gente só vê a expressão de fato, esse diretor ou sócio, administrador de fato, na lei de falências, por incrível que pareça. No artigo 179 tem lá um exemplo, né, para crimes falimentares, ele reconhece essa figura expressamente, né, de fato, está lá. Mas... o que eu fiz? Por exemplo, outro artigo que é crucial para isso. O parágrafo 5º do 158 da Lei das SA. Ele tem lá a responsabilidade solidária com o administrador. Então, aquele cara que praticou junto com o administrador um ato ilícito, né, para obter vantagem própria e tal, às custas da sociedade, ele também, ou para prejudicar terceiros, ele também é responsabilizado em conjunto. Mas a gente poderia ir até mais longe, né? Tem questão de ratificação de investidura posterior pelo órgão competente e tal, mas a gente poderia ir até mais longe, né? A gente poderia pegar o próprio 942 do Código Civil, né, que tem a responsabilidade da coautoria, aquela, né? E o regime geral de responsabilidade mesmo autônomo, né? De 186, 178... o 187, desculpa, o 186, 187 e o 927 do Código Civil, e aplicar isso em conjunto com o reconhecimento da esfera orgânica, assim, de toda... A gente reconhece, hoje é notório, não tem ninguém desafia que existe um sistema orgânico dentro das sociedades, né, dos entes coletivos. O que não se percebe é como conectar isso com esse sistema de responsabilidade. Então, a teoria do órgão de fato, justamente, ela já nota, né, com essa doutrina alemã mais recente, que há um aspecto, uma interpretação funcional da teoria do órgão de fato. Ela não é meramente formal. Então, assim, se alguém entra lá na sociedade, né, se alguém se miscui das atribuições do administrador, ou se alguém influencia, né, então, as palavras-chave são, se ele exerce as atribuições sem ter a questão formal, ou se ele influencia os órgãos sem ter uma posição de controlador lá para tanto, né?
Se ele faz isso de alguma forma relevante, né, e a gente pode entrar depois nos requisitos, mas se ele faz isso de uma maneira relevante, né, a gente tem que reconhecer que essa situação da própria sociedade, né, dessa situação orgânica, ela está encaminhando esse sistema geral de responsabilidade, né, tanto autônoma como solidária, para o órgão de fato, e também porque justamente está se abusando, né, desse sistema orgânico. Então, está se fazendo uma interferência muito grave na esfera orgânica da companhia, e tem deveres e direitos orgânicos também, né? Tudo isso, até a questão de fidúcia, né, deveres fiduciários, tudo isso tem bem explorado até no meu trabalho, para mostrar que há uma conexão entre o sistema orgânico, né, essa interpretação funcional das regras de responsabilidade e como realmente caracterizar, né, o órgão de fato e responsabilizar ele junto com a sociedade por essa interferência, né? Claro. Agora, me fala uma coisa. Vamos dizer que o ouvinte se depare com um caso em que ele precisa aplicar a teoria do órgão de fato, né? O que ele teria que levar, colocar na frente do juiz, em cima da mesa do juiz, para o juiz tomar uma decisão de maneira adequada? Como que ele explica isso? Quais são os fatos que ele tem que demonstrar, etc. Como que ele aplica isso no dia a dia, no eventual disputa judicial? Então, Godke, os requisitos, tá, da teoria do órgão de fato, como ele é uma coisa que busca acompanhar a realidade, né? Eles não são nem muito extremos, né, nem muito abertos e nem muito fechados. Porque se eu tenho uma situação muito fechada, né, eu não consigo responsabilizar ninguém. E se eu tenho uma coisa muito aberta... Todo mundo é responsável. Todo mundo é responsável, e daí eu crio um poder mítico de justiça restrita, né? Então, até um alemão fala isso, né, o Schoenbrand. Ele diz, não quero criar um poder mítico de justiça restrita aqui. Não é a função da teoria, né? Eu quero, na verdade, captar essas situações, e daí a gente, então, assim, vamos dividir em dois principais requisitos, tá? Primeiro é demonstrar o exercício ou a influência que esse órgão de fato faz sobre os órgãos sociais, né? Se ele exerce as atribuições sem ter sido investido no cargo, ou se ele influencia os administradores, né? Sem ter uma posição ali para fazer essa questão legalmente. Então, primeiro, esse requisito. E segundo requisito é a tolerância ou aquiescência da sociedade, tá? Do ente coletivo e tal, da pessoa jurídica. Dentro do exercício da influência, não é qualquer exercício ou influência, né? Até porque eu não vou pegar um trabalhador da companhia e vou dizer que ele é um órgão de fato, tá? Eu não vou pegar qualquer credor e vou dizer que não é um órgão de fato. E não que ele não tome decisões no âmbito da companhia, porque todo mundo no dia a dia, a hora que eu vou entrar num ônibus, eu tomo a decisão de pegar o ônibus. Perfeito, Mas a questão é saber se aquilo gera uma influência suficiente para, né? Suficiente, perfeito, né? Então a gente tem que avaliar a intensidade do ato, né? Qual é a gravidade daquele ato e a regularidade com a qual ele foi praticado, né? Se ele teve uma frequência, se ele teve uma extensão, né, de um certo período de tempo. E ponderar tudo isso para ver, não tem assim uma fórmula, não é uma fórmula de matemática, né? A gente não tem como dizer que 2 mais 2 é igual a 4 aqui, mas a gente tem como chegar perto, né? Examinando assim com razoabilidade, com racionalidade, né? Dizer, olha, esse cara aqui, ele na verdade ele fez o que um administrador teria feito, né? Ou ele fez o que um sócio teria feito, e portanto, né? Ele tem que ser equiparado a esse sócio ou a esse administrador. E como até uma decorrência de ter que ser uma atuação, uma interferência relevante, né, na esfera da companhia, na esfera orgânica, eu vou ter essa tolerância ou aquiescência do próprio ente coletivo vai ser natural. Porque se é uma coisa muito grave, muito ampla, né, eu não tenho como dizer que o ente coletivo não sabia, né, que, não, mas essa sociedade, ela pobrezinha, ela não sabia que o cara estava tocando os negócios dela, né. Então, assim, não tem como passar desapercebido, né. Seja na situação de aparência, claro, né? A gente tem lá a situação do defeituoso, né? Do órgão defeituoso, que é aquele que tem um vício, né? É mais fácil produzir essa prova, porque eu tenho ainda um ato de nomeação, ainda que ele esteja com alguma uma irregularidade, mas está lá. Já no outro, que é simples aparência, a gente tem que cuidar também com o falsus procurator, que daí já é uma outra situação. E na ocultação, o exame é muito circunstancial, assim, infelizmente, né? A produção de provas aí vai ser total, que vai fazer diferença, né? Se ele trocava e-mails com o pessoal, né? Daí prova testemunhal, quem é que mandava lá. Se, por exemplo, tinha casos lá de direito inglês que para pegar o shadow director, o cara não era, o diretor esse não era o
o diretor de direito, mas ele tinha uma cadeira lá na empresa como assim, diretoria, sabe? Na placa, uma placa na porta dele, ele mandava em vários. Então, assim, tem que ter um exame de razoabilidade, como tudo no direito, né? Tem que ter um exame de razoabilidade, não é uma equação matemática, mas é possível demonstrar, né? E a gente vê, assim, pela jurisprudência que eu vi, se faz isso sob várias formas, assim, a procuração geral, por exemplo, é uma evidência também. Claro. Né? É um procurador que tem todos os poderes de um administrador, ele na prática é um administrador. Né? Porque em tese eu não poderia delegar todo o poder de administração da companhia. Aqui em São Paulo já tem uma jurisprudência bem forte a respeito disso, que seria algo ilegal, né? Exato. Não, e tem muitos acórdãos, assim, que dizem, não, mas o cara é um sócio de fato. E daí, até a nomenclatura não é adequada. Às vezes o cara está falando do administrador de fato, mas diz, sócio de fato, enfim. Sim. Mas o ponto é que o fenômeno da percepção fática das atribuições, ela do poder orgânico, assim, tá sendo endereçada, né? E eu estou só tentando propor uma forma de melhorar essa situação. Eu não quero até criar exatamente essa questão do poder mítico da justiça restrita, porque eu sou um cara que eu acho que aqui no direito brasileiro, né, o empresário já sofre demais até com responsabilidades e tal. Não é isso que eu quero fazer. Eu só quero... Eu acho que a gente deveria... Ter um critério, na verdade. Ter um critério, exato. Até para parar, assim, para possibilitar que o judiciário ele consiga aplicar isso da maneira adequada e não vir essa colcha de retalhos, assim, que tem vários institutos sendo utilizados para fazer isso. E então, cria muita insegurança jurídica isso, né? Quando a gente tem ali a faca e o queijo na mão para aplicar as coisas da maneira correta. Vou fazer uma questão vai ser a última pergunta que eu vou fazer para você sobre viés processual, né? A gente tinha lá a chamada inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, isso foi trazido para o Código de Processo Civil de 2015, né? Uhum. E que, logicamente, não é uma inversão automática, mas ela pode ser determinada pelo juiz, né? Na questão de provar no processo, etc., você acha que é o caso, às vezes, de solicitar ao juiz que faça a inversão do ônus da prova, no sentido de, se eu, por exemplo, como uma pessoa externa, não tenho como acessar as provas para provar, para determinar no processo, por A mais B, que aquela pessoa ela exerce uma função de órgão de fato, será que seria o caso de pedir a inversão do ônus da prova? Eu acho que é possível, né? Claro que a gente vai ter que preencher os requisitos da lei processual daí, né? E daí vai ter aquela questão da dinamização, né? Que para fazer a dinamização eu tenho que... Não criar uma prova diabólica. Exato. Né? Eu não posso criar uma prova diabólica, porque também, como é que eu vou provar que o cara não é... Às vezes é um pouco difícil. Mas, claro, como eu disse, é circunstancial, né? Então, vai ter circunstâncias que vai ser possível pedir, eu acho, essa dinamização do ônus da prova, né? Porque... enfim, se é uma pessoa muito externa, um credor, alguma coisa assim, né? Que, poxa, mas o cara, ele me disse que era, né? Ele tinha o carro da empresa e tal, e agora não tem como provar. Tinha a placa de director na porta, no caso em inglês, né? Deu o cartãozinho da empresa, eu só tenho o cartãozinho aqui, ó, já tem um indício, né? Uhum. Enfim, claro. tem tudo isso que é possível. Claro, a gente, de novo, tem que cuidar ali às vezes vai ter o falsus procurator, tem simplesmente um falsário que ele está se colocando e não tem, a empresa não tem nem sabia que o cara existia, né? Aí a gente está diante do falso procurator, mas a maioria das hipóteses assim não é do falso procurator, é de alguém que está... a pessoa que todo dia comparece. Está lá, que está dentro da empresa, né? Manda e-mails, sabe? Assina documentos, né? Então, assim... Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que é possível, sim, tá? Lógico, dentro dos quesitos do Código de Processo Civil, né? Exato. Bom, Glau, queria agradecer muito você ter gravado esse episódio com a gente. Leia um livro dele. Esse livro é, hoje, já uma obra essencial no direito societário brasileiro. Ela realmente organiza uma série de pensamentos a respeito, né, do exercício irregular da função do administrador, né, do órgão, etc., né? Com base no direito alemão, mas não é só uma obra fulcrada no direito alemão, a base da teoria mas ele realmente faz um estudo comparado de vários países, eu fiquei bastante surpreso, né, uma pesquisa bastante aprofundada e que organiza ideias que não tinham sido organizadas no direito societário brasileiro. Olha, realmente... e detalhe, né, me parece que tem, além do livro físico, né, temos também o e-book, né, que a pessoa pode baixar e ler no computador, e tem o audiolivro, além disso. Então, a pessoa que está ouvindo aqui o nosso podcast, ela pode baixar
o e-book, o audiobook, desculpa, né? E ela pode ouvir no carro também, né? Então, né? Exato. Eu sempre fui um ouvinte ávido de podcasts, de audiolivros, então quando eu vi essa opção lá na editora, eu disse sim. Com certeza, né? Vamos. Eu tentei colocar tudo de uma maneira simples, didática, né, objetiva. Então, não é um livro de 500 páginas, né? Ele não tem a dimensão e o conhecimento, o peso do conhecimento, assim, né, de outros autores. Mas Ele está falando de mim, eu escrevi muito para minha tese, eu sei disso, né? Exatamente. Foi pra caramba, o cara dominou a Business Judgment Rule, mas, enfim, é um pouquinho mais modesto nesse ponto. Mas obrigado, Godek, mais uma vez pelo convite, né? Precisando, a gente está aí. Certamente a gente vai falar de arbitragem no futuro e, de repente, a gente pode voltar a explorar aqui, fazer um episódio para confrontar, né, a teoria do órgão de fato com a Business Judgment Rule. Acho que a gente precisa conversar para amadurecer essa ideia, porque, logicamente, tem pontos de contato, mas elas podem se excluir também, né? Isso aí. Então, acho que a gente pode pensar em desenvolver essa ideia no futuro. Né? Eu acho até para um artigo aí, de repente, né? Exatamente. O tema realmente é muito bom, né? A gente sabe a importância da Business Judgment Rule e fica aí o convite para o ouvinte ler também o livro do Godek, né? Nossa, é uma dominação total, assim, da Business Judgment Rule, como a gente não tinha visto ainda no direito. Meu livro é excelente para ser um calço de mesa, né? Ele apoia bem assim a mesa. Não. Eu, inclusive, acompanhei a banca e foi excelente mesmo. Mas obrigado, Godek. Bom, Glauco, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado por ouvirem o episódio aqui e vamos ter muito mais material interessante vindo por aí. Um grande abraço, até lá. Obrigado, tchau, tchau.